gente, tudo bom? Está começando mais um Radio Hell Entrevista. Acabei de dar esse nome, porque hoje nós temos uma convidada ilustre, que inclusive sou fã. Vou fazer essa abertura aqui. Thier Sang é uma ave que só tem no Brasil e é considerada uma das mais bonitas do mundo. Símbolo da Mata Atlântica, carrega na plumagem a mesma cor do pau-brasil. Aqui comigo uma passarinha que só tem no Brasil também. Linda, linda, linda. Mais ainda quando a gente escuta ela cantar. Um dos símbolos da identidade musical brasileira do começo dos anos 2000 e até hoje, e não sou eu que estou dizendo não, tá? São os especialistas da revista, o pessoal que manda bem. Carrega na barriga mais uma vidinha e na pele força e doçura. Oi, Thier! Bem-vinda! Adorei esse texto. Tudo bem, Thier? Mãe de duas e vem aí a terceira. A terceira, tá sem nome ainda. Até me perguntaram hoje qual é o nome da bebê. Eu falei, então... Você acha que você vai nascer, vai olhar e vai vir? Então o pai tá querendo olhar e decidir. Eu tô com uma lista lá e eu fico chamando ela de vários nomes, mas ela tem um apelido. Qual que é? Pode falar. Lisbina. Lisbina? Isbina, daquela música dos Beatles, sabe? Não, qual que é? Isbina Hard Day Night. Ah! Amo! Então a gente chama ela de Isbininha. Amei! Mas não vai ser o nome dela, tadinha, porque não dá, né? Gente, amei. E deixa eu fazer uma pergunta. Amei. Isbina Hard Day Night. Isbina Hard Day Night. Como é que estão suas filhas? É a Liz, de 13, e a Liz Mora... de 13 e a Mora de 10. Como elas estão com a vinda da irmã? Eu acho que elas estão com um pouquinho de ciúmes, na verdade. Principalmente a de 13. Que fala que não tem ciúmes, que já passou por isso, quando nasceu a Mora. Mas eu sinto uma mudança de comportamento. Ela fica, nem encosta essa barriga em mim. Odeio o bebê. Fica falando umas coisas assim. Depois ela fica me abraçando e apertando a minha barriga. Ela tá mais engraçada, assim. A outra acha que é a filha dela, né? Ah, super. Sim, mas não é Não também, é. né? Aí fica, não, eu que vou vestir, eu que vou dar o nome. Eu falei, não, porque ela quer vestir que nem uma patricinha, sei lá. Uhum. Ela fica, as roupas que você colocava na gente eram bizarras, não dá. Aí eu falo, vocês que escolhiam as roupas, mas estava no armário, um absurdo, olha essas fotos. Aí eu falei que não, quando ela tiver a dela, ela veste como quiser, e o nome também, mas ela quer participar muito, e ela já falou que vai ter ciúmes, mas que tudo bem, é um bebê, né? Enfim. E eu e meu irmão somos 13 anos de diferença. 13? E é interessante, é legal. Também não sei como é que é diferente disso, porque eu só tenho um irmão. Mas Você é eu sou mais nova. mais nova. Mas é bem doido, assim, porque é um tipo de amizade de irmãos diferente, assim. Eu tenho uma diferença longa do meu irmão. São 8 para 9 e 8. Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão da mãe e um irmão do pai. O do pai eu vejo pouquíssimo, que mora na Bahia. Mas o Sim. da mãe tem esses 8, 9, mais novo que eu, e era muito divertido. Eu lembro que a gente brincava muito, assim, eu zoava muito ele também, Claro. mas também levava na escola. Sim. E depois a gente ficou muito amigo. Ele tocou comigo na banda há muito tempo, até vinha a pandemia, agora ele mora fora, mas super parceiros, assim. Mas 13 é uma diferença maior ainda, né? É grande, mas é massa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi morar no Xingu já, né? Com seu pai. Eu não morei, mas eu fui passar uma temporada lá. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19. Ah, você já era mais velha. Já. E como foi essa experiência? Eu fui tentar entender, assim, meu pai, as escolhas dele, né? Porque ele saiu antes de eu nascer. Eu ia te perguntar isso. E, inclusive, assim, a história que eu juntei dos dois foi isso. Minha mãe era super riponga, bem, assim, a cara, as fotos, dava pra ver, assim. E artista, ela depois virou comunicadora, mas na época fazia artes plásticas. E meu pai era um dentista que tinha consultório na 9 de Julho, moto. Era um cara, assim, mais playboy, assim. E aí, depois de uma viagem que eles fizeram de lua de mel pra Índia, minha mãe lá chorando, com os leprosos, meu pai Taj Mahal, é mais ou menos isso, assim, na minha cabeça, o que eu montei. Quando eles voltaram, a minha mãe convenceu meu pai a ir pro Xingu trabalhar com os Vilas Boas. Olha. E meu pai foi e não voltou. Voltou assim, vou ficar por lá, você quer ir, não quer? Minha mãe falou, não, ela estava grávida. E ela falou, não queria mudar de vez. E aí ele ficou, não voltou mais. E em seguida já casou e já montou outra família, assim. Tanto que eu tenho 2 irmãos. Da parte de lá, um veio a falecer aos 9 anos, que foi super
triste, traumático para eles, assim. Mas ele era bem próximo de Uhum. idade. E aí eu vi meu pai uma vez por ano, assim, foi uma relação bem distante, né? Aí aos 19 eu resolvi ir para lá para conhecer, tentar entender um pouco mais. Então você nunca tinha convivido Não, direito, nunca assim. convivi. E aí, às vezes, eu ia para Bahia, porque ele dividia o tempo entre Xingu e Bahia, ali, Caraíba, que também tem uma aldeia indígena que ele cuida, ele é dentista, né? E Uhum. aí ele trabalhava na FUNAI e tal. Então eu tenho pouco contato, assim, na verdade. Eu falo com ele, hoje em dia tem WhatsApp, né? Acho que tem Wi-Fi nas aldeias também, porque ele me fala muito mais tranquilamente. A gente tem um contato, assim, mas não tem uma convivência. Uhum. Eu tenho um irmão maravilhoso que mora na Bahia, o Janu, casado com a Cris, com 2 sobrinhos lindos, assim, baianos, maravilhosos, tudo pescador. Você vê que é outra. Ah, morar na Bahia, né? É outra coisa, Realmente né? é outra realidade, assim. E a família é toda linda. Tem muitos primos lá em Caraíba, tá cheio de gente agora, mas eu fiquei mais pros lados de cá mesmo. E como é que foi? Você foi meio que então criada por uma mãe solo. Fui criada por uma mãe solo com uma avó, né? Que era bem A sua avó presente. atriz. Uhum, A sua avó atriz que se isso. chamava Vida. Vida, que era o nome de batismo também. Porque ela tinha um pai poeta, que inclusive participou da Semana de 22, tinha uma revista lá, chamava Excelsior. E foi para Itanhandu, em Minas, morar. Era engenheiro, mas poeta. Foi lá morar porque teve tuberculose. Fez várias revoluções na cidade, juntou menino com menina nas classes. E os filhos, os nomes são todos muito loucos. Assim, a minha madrinha era L, que era para ser só L. Ellie. E aí não Ah, deixaram. não deixar. Aí ficou HLLE. Mas foi das primeiras jornalistas a encontrar o corpo do Che Guevara, ele é fotógrafo brasileiro, dos Olha. representantes do Vitória, assim, super comunista. Gente, quanta história para uma família só. Então, essa família ficou bem assim. Esse bisavô morreu, deixou a avó Amélia com essas 5 crianças e ela veio para São Paulo e A botou avó todo. Amélia é sua bisa. A Bisa botou todo mundo para trabalhar na TV Tupi por fome mesmo, e necessidade. Uhum. Então saiu minha madrinha, que era jornalista, minha avó, que depois deu o primeiro beijo à televisão, É, eu mas ia falar, primeiro beijo hétero e também o primeiro beijo gay, exatamente, exatamente. tá? E aí foi isso, eles começaram a trabalhar ali por necessidade mesmo. A minha outra tia Poema também foi atriz. Poema, é o nome? Depois tinha o Ritmo, o Homem, e todos meio trabalhando ali na televisão e depois fazendo outras coisas, mas maravilhosos. Aí eles tinham outro nome também. Minha avó, por exemplo, é Vida Amélia. Aham. Acho que a Ellie que era só Ellie Alves mesmo. Ellie Enfim. Alves? O meu é Ellen Alves. Também Quase, quase. quase. Mas Olha. aí é uma família de artistas. Ficaram todos ali meio perto da TV Tupi muito tempo, que depois virou MTV, né? Sabe, ali Uhum, na. sim. Afonso Bovero É, ali. E como foi crescer nessa família de artista, que ser criado por essa avó atriz super disruptiva, essa mãe hippie? foi uma infância muito boa, assim, apesar É, dessa ausência do pai, essa querência, assim, sem entender por que que tinha ido embora. É muito louco mesmo, né? O mundo e as crianças, né? Eu tava falando com uma amiga que é maravilhosa, que mora na Europa e ela é professora hoje, ela fala, a gente tem que curar as crianças porque é isso, os adultos são crianças. A gente, né, uhum, continua sendo criança com os nossos traumas e às vezes a gente despeja na criança super. e aí você já vai criando outros traumas na criança que tem muito menos repertório e vão virando coisas enormes, né? Mas, apesar de ter tido essa falta de pai e outras coisas que rolaram, eu tive essas 2 mulheres fortes, feministas, sem falar também que eram feministas, porque também mais artistas e muito. Então, eu tive uma infância boa, assim. E como é que foi seu primeiro contato, assim? Por que a música? Elas meio que me forçaram. Os pais tipo o pai da Beyoncé, falou, bora, vai virar cantora. Bom, é assim, Foi super sinceridade. tranquilo, elas me obrigaram, tô brincando. Eu era mais certinha, mais meio Maria vai com as outras, super insegura. Eu tinha muitas questões e elas ficavam, não, vai dançar, vai pra sapatear, vai atuar,
vai cantar. Achavam que eu tinha que fazer arte de alguma maneira, assim. Você acha que essa sua insegurança veio da onde? Acho que veio dessa história do pai, depois teve um abuso aos 11, que Sim. acho que aí me travou geral, assim. É isso, não entrava muito na minha cabeça. Eu era, na época, a única separada da escola, a única que não tinha pai na escola. Hoje em dia, né? Ah, entendi. A gente tá numa festa das... Se hoje em dia, tipo, nossa, seus pais são casados? Nossa, que Eita! cringe, É né? bem louco, né? Como mudou, Mas na assim. minha época tinha eu e só. Tinha mais uma, talvez. O pai tinha falecido, sei Meu lá. Deus. O caos. Então, assim, eu acho que eu tinha muitas questões, mas elas sempre realmente me incentivaram a procurar algum lado artístico, até para me expressar. E eu fiz várias coisas, tentava, me organizava. Aí eu fui ser modelo Olha. aos 12, e que não me ajudou, assim, com a minha segurança, não me ajudou. Foi divertido, foi. Mas eu, nossa, eu lembro que eu tava sempre com sono lá na Ford. Eles deviam achar que eu tinha alguma coisa. Eu tava com vergonha. Então eu ficava meio tipo, ai, eu não aguentava ficar aquele dia inteiro fazendo teste. Passava o dia inteiro fazendo teste de VT. Eu achava tudo um. Mas eu fui pro Japão 2 vezes Olha. e foi divertido demais. Foi uma experiência. Imagina, como eu fui com 13 e com 15. Na minha escola tinha umas meninas que eram modelos, até amigas, e elas iam pro Japão. Era uma coisa meio comum, assim. Era muito divertido. Realmente foi uma experiência incrível. Porque eu fui pra Ford e aí eu fiz aquele antes e depois da Capricho, lembra? Sei! Que tinha aí, só que eu não fiz nada, só tipo enrolei o cabelo. Foi Sim. muito, mas enfim. Aí eu fui na Ford com essa foto, blá blá blá, fui pro Japão. A primeira vez foi uma loucura, porque eu era muito nova, minha mãe foi junto, Ah, isso que eu ia só que perguntar. ela não podia me acompanhar nos trabalhos. Então é isso, a idade que a Alice tem hoje, 13 para 14. Hoje eu larguei a Liz num cabeleireiro. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Liz, eu pensei, né? Com a idade dela, eu tava sozinha lá no Japão, No não tava Japão. sozinha. Mas enfim, as épocas são outras também, né? Sim. Mas tava eu lá no Japão, minha mãe não podia me acompanhar, mas ficava junto. E aí depois eu voltei com 15. Tem uma história louca que no meio disso eu ia, 2000, então foi 94, 96, 95 eu ia e arranjei uma paquera em Ilhabela e mudei de ideia e não fui. E 3 dias depois que eu ia chegar lá, teve o terremoto em Kobe. E acabou geral. Todo mundo da agência. Calma, minha nenê tá aqui. Mexendo. Pode mexer. Que a Ela, gente falou ela é de bem agitada, terremoto. viu? É, ela falou, mamãe. Terremoto? Pois é, e aí foi uma loucura, porque eu quase que embarquei e foi por causa de um paquera, que eu nem lembro o nome, imagina. Graças a Deus, Paquera. Obrigada. Já pensou? A gente não teria escutado essa voz maravilhosa Não, em nossas crush. vidas. Que louco, né? E eu lembro de ligar pro Eli, que era dono da Ford, e falar: não vou mais, estou apaixonada. Ele, você não pode fazer isso, os japoneses vão ficar bravos. Deu 3 dias, ele me ligou chorando, agradecendo de eu não ter ido, porque infelizmente morreu todo mundo da agência, acabou a cidade. Entendi. Tinha gente da agência É lá. claro, porque era a cidade que eu ia ficar, que é Kobe, que foi o terremoto Meu de Kobe. Tanto que Deus. no outro ano eu fui Não que o Japão visitar. seja muito grande também, né? Não é tão E grande. aí eu fui visitar a cidade, não tinha nada, assim, nada. Então. Não teria como escapar, assim, foi muito louco. E aí, mesmo assim, eu fui no outro ano de novo e foi uma experiência. Tudo isso era uma experiência, mas aí eu comecei a crescer mais do que se esperava, eu fui ficando com o meu corpo de violão, da minha mãe, sei lá. E não com 1,80 m que o Eli achou que em algum momento eu ia ter. Uhum. E aí também, por conta desse abuso que eu tive, começou a nascer um vitiligo na minha cara e E crescer. esse abuso foi dentro da família ou fora? Foi dentro. Ai, sim. O clássico. E o vitiligo muitas vezes é isso, né? É. Dizem até que vitiligo tem nome, data, local de nascimento. Em muitos casos acontece um trauma, da dias começa, assim. E o meu então foi com 11, já em seguida começou, mas eram umas manchinhas por aqui e tal, e de repente começou no rosto. Uhum. E aí eu modelando, fazendo teste para as marcas de maquiagem, sei lá, e ficava todo mundo, o que que é isso? Era um pouco maior, não é Uhum. nada demais. Era maior e rolava, antes também rolava essa. As coisas eram menos explicadas, né?
Super Então tinha menos um negócio, explicadas. isso pega, não pega. Eu falei, gente, por que eu vou ser modelo também com uma mancha na cara? Então isso me afastou, que foi até bom também, porque era uma carreira mais, é duro, viu? Não é fácil não, realmente. Eu acho que é duro, eu acho que prefiro você na música. E Não era a que eu tenha gente que ali, a gente preferir tava algo. ali imagina, tem a idade da Gisele, foi todo mundo começando Hum, ali, e realmente é uma loucura, assim. é. E As foi minhas ótimo. amigas contam, eu tenho uma amiga que já foi, ela conta de história, né, de engolir algodão pra não sentir fome. E eu assim, Nossa. gente, engolir algodão. Eu passava assim, essa segunda vez que eu fui, eu passei uma semana comendo abacaxi para emagrecer, para ir com o peso que eu tinha falado que eu tinha. E quando você tem 14, funciona, né? Se a gente Funciona. fizer isso hoje, a Se gente fizer isso hoje, você desmaia. vai. Primeiro que você não vai conseguir, segundo que não vai funcionar. Mas naquela época funcionava e fazia-se. Só que assim, não tinha como lutar também contra a realidade da minha mãe, da minha família. E aí foi bom também. E como é que foi na música, assim? Beleza, sua avó e sua mãe incentivaram, mas uma hora, Mas quando você virou a demorou. chave, assim, Não, tipo, demorou ainda. Porque aí foi isso, aí eu voltei. Aí, entre um e outro, eu fui tentar ser atriz, me enfiei numa novela da Manchete, olha, Tocaia Grande. falecida Manchete. Tocaia Grande, onde saiu Giovanna Antonelli e Thais Tocaia Grande Araújo. foi super famosa. E eu tava lá num papel pequeno. Aí, de repente, o Adolfo Bloch faleceu. Mudaram toda a história da novela, virou um cabaré lá da Georgia Gomide, que inclusive foi a atriz que minha avó deu o beijo gay. E Olha, aí falaram, gente, quem quer sair da novela agora, não quer? E aí tava assim, realmente uns bordel da Manchete. E aí minha mãe me tirou, porque não tinha o que fazer, eu era muito nova. Eu ia fazer o quê lá? Mas tive essa experiência de atriz. meu Deus. E aí, assim, fazia aula, fazia canto, mas nossa, eu cantava mal, eu cantava sem voz, eu não respirava, eu ficava assim, vermelha, sem respirar, toda vez que eu cantava. Era um desespero para mim. Mas aí eu fiz aquele FICO, Festival do Objetivo. Uhum. Olha, o colégio objetivo também. Colégio, você também Meu fez? irmão estudou no É, objetivo. eu estudei na Paulista numa época que era uma loucura. Que era Depois, aquele objetivo que tinha na Paulista, a galera andava é, na Paulista, tudo ali com os. Sim, exatamente. E a gente podia fumar, imagina, sim. fumava-se na escola, né? O objetivo pra você que é de Brasília é tipo o Sigma de Brasília, que a galera fuma. Assim, nossa, no Sigma fuma na hora do recreio. A gente É, fumava na porta da classe. Outro tempo, né? outro Outros tempo. tempos Meu total. Deus do céu. A gente saía, às vezes, no intervalo para ir no McDonald's, sei lá, era tipo, era uma loucura. Era Mas isso mesmo. era divertido demais. E aí eu fiz esse festival no terceiro ano e a gente ganhou um monte de coisa lá. E aí eu senti uma sementinha, tipo, putz, se eu organizar, pode ser legal. Eu cantei no ginásio lá do Ibirapuera, teve Lulu Santos, foi uma emoção. Mas isso com 17, para eu virar cantora, foi só mais 15 anos. Foi Nossa. trabalho. E você fez aula. Fazia aula, cantava nos eventos da minha avó, dos pioneiros da TV. Mas você acha que era mais sobre terapia do que aula, né? Eu acho que eu não botava, não, eu não acreditava que eu podia, e realmente eu acho que eu não tinha técnica, eu não impunha a voz, eu tentava cantar de vários jeitos, mas eu não me achava boa. Uhum. E fui morar em Nova York, experimentei, mas era tudo muito difícil, assim. Aí depois eu voltei, casei. Depois que eu voltei de novo. Aí fiz relações públicas na AFAP, porque eu queria garantir. Vambora, vamos ganhar um dinheiro aqui. Vamos Chega. garantir. Aí Todo mundo eu. faz isso. O É, artista, ele faz isso. Uma hora ele fala assim: não, não, nada a ver. é. E assim, como se fosse dar grana, né? Relações Não dá. públicas. Eu fiz jornalismo. Aí você fala, né? Eu lembro meu irmão, que era muito mais novo, ele acha que eu vou fazer fisioterapia, que vai dar mais dinheiro. Eu falei, aonde que você acha? Você gosta, né? Porque a gente tem que fazer o que a gente gosta. E tentar ganhar dinheiro, porque você ainda vai fazer um negócio que você não gosta. Mas RP, num geral, era o curso mais completo, assim, que Uhum. até, de certa maneira, funcionou. Eu tive gerenciamento de crise, eu tive Olha. filosofias, tem cinemas, né? Então, deu certo. Aí eu abri um brechó com uma sócia do lado da antiga MTV. Oh, bom Isso, lugar, hein? isso foi em 2003. E a MTV ali no auge. MTV no auge, Bombando. exatamente. Todo mundo ia lá e virou restaurante, a gente servia almoço, e tinha umas baladas loucas, durou um ano, assim. Mas aí com a abertura do brechó,
que ia muito artista lá, e eu cantando nas coisas da minha avó, experimentando, cantando em barzinho, mas com muita dificuldade ainda. Casada com esse primeiro marido, que É o era... pai das meninas, não? Não, é o irmão da Cel, é o Diogo Poças, que é muito meu Ah, amigo sim. até hoje. Que massa. E, e aí, mas a gente casou super novo, né? Eu tinha 20 para 22, mais ou menos. Gente. Aquele casamento que era pra ser namoro, né? É, mas enfim, somos ótimos ex-maridos, super amigos até hoje. Mas aí conheci o Dudu Tsuda, Uhum. que foi fazer um programa lá na MTV, e que na época a gente bolou um projeto pro Vegas, que estava abrindo na Augusta. Fui demais. Então, a gente cantava às quartas-feiras, num cabaré que a gente inventou, do Duarte Suite Ebirro, que era uma loucura, totalmente autoral. Aham. Louco, assim, eu ficava de cinta liga e asa em cima do garçom, cantando no bar, e o Dudu vestido de homem e mulher. Era uma loucura, assim, era uma música muito doida. E conheci o Toquinho também, que foi gravar lá. E E aí, você quando eu gravou com conheci o ele? Toquinho, e aí começou a rolar a música, a gente fechou o brechó, porque não dava grana mesmo, só dava trabalho. Só dava zoeira. Balada e nada de grana. E aí eu saí em turnê com o Toquinho cantando os sambas antigos. Que Então eu tinha essa demais. dupla personalidade santa com o Toquinho, com a flor no cabelo, MPB, E de cabaré e de de asa. cabaré doidona com o Dudu, no Vegas, na Augusta, de madrugada. Mas aí, saindo em turnê com o Toquinho, a chave virou, né? Você falou, opa, acho que sou cantora. Não, aí ele me Aí ensinou. não virou, não Não, adianta. não. Ele me ensinou muita coisa, assim, de se ouvir no retorno, de se posicionar, de chegar na hora, de não sei o quê, de cumprimentar as pessoas. Tinha uma coisa assim que foi muito importante com o Toquinho e o Dudu me ensinou a ser artista, né? Uhum. Me apresentou na época pra Tulipa, pro Tatá. A Tulipa estava começando, o primeiro show que a Tulipa fez foi no cabaré participando com a gente, Que primeira vez que ela cantou. demais. E o Gustavo, que era o irmão dela, que tocava com a gente. Aí o Tatá, aí o Petit, que era ator, que a gente chamou pra Tudo. dirigir, o Eu vou fazer aula de Genesi. música com o Petit, de É? canto, é. Ai, que Eu massa. tô avisando aqui pra ele. Ah, ele não sabe? Não, ele Então, sabe. Eu só tô assim, espera eu ter dinheiro, já já eu tô aí. tá, esse patrocínio deste programa, ela pagará a Vai aula de rolar, Petit. vai rolar. E aí veio o Genesi, entendeu? Então Que foi demais, você pegou montando essa um geração bololô. A gente, toda. todo mundo começando ali. Eu lembro, acho que foi na época que talvez eu tenha mudado para São Paulo, que eu lembro muito desse início da. Assim, eu lembro a primeira vez de escutar a Tulipa. É, Lembro a primeira foi vez de escutar o Genesi. 2006, 2007, É isso começou aí. ali. A Cel lançou o primeiro disco, mas ela não era exatamente da nossa turma, ela era um pouquinho antes, aí a gente começou a também se organizar e foi fazendo, mas ainda não saía. Minha história não saía porque eu realmente, minha insegurança, assim, Que doideira, né? Porque eu entendo sua insegurança, porque eu também sou insegura para um caramba. E eu tava vendo Sex Education. Olha que loucura. Né? E aí tava. É muito doido, né? Porque tem muito a ver com abuso, tem muito a ver com abandono, tem muito a ver com rejeição, e tem muito a ver ali com a primeira infância mesmo. E aí, e aí eu até fui. Eu fiquei muito impactada com isso, chorei 7 litros e fui ler uns textos de Freud, assim. Porque, sei lá, eu adoro ler psicanálise. E é muito bom quando você lê, porque eu até fiquei na pilha de estudar psicanálise mais sim, sério agora. Porque eu fiquei assim, gente, realmente não é culpa nossa, assim, né? Não é sobre a gente, né? Eu sou uma pessoa muito insegura, eu acho que as pessoas não têm ideia sobre isso. Me encontram, eu não sei nem o que fazer com elogio, eu tenho vontade de colocar no bolso e sair correndo. que louco, né? Não, assim, eu tô aprendendo, mas até hoje me dá um pouco de mal-estar, eu não sei o que fazer, eu não sei se me impressiona demais, eu não sei. Tem essa questão com palco, com atuação. Mas, sei lá, gosto, né? Tô lá. Mas é bem doido, assim, porque eu entendo. É muito, tipo, é isso. A pessoa sai lá, tem um show, aí sai em turnê e ainda não se autoriza, né? É muito, muito doido. Mas eu não me autorizava, não me entendia e eu não tinha nada para gravar, porque eu não queria interpretar. Eu não achava que eu tinha técnica para cantar, sabe? Eu falei, gente. E aí o que aconteceu? Eu fiquei doente, bem doente, O que você teve? numa turnê com o Toquinho, uma doença autoimune bizarra que até hoje não sabem o que é. Quase morri. E Gente. aí o Era o quê? De Toquinho pele, de corpo, de foi um infecção? tumor infeccioso no pulmão. Uau! Mas o Toquinho, que nem foi por amor, né? Foi por desespero, porque ele é muito hipocondríaco.
Eu tava em turnê com ele, ele falou, você vai pro meu médico pra gente descobrir. E não era amor, era tipo, você tava comigo, a gente tem que descobrir agora. Que o Toquinho é muito engraçado e realmente é muito hipocondríaco. E foi uma febre que não passava, não passava, não passava. Eu fui ficando assim, ó, amarela. Hum. E meu olho assim, Então, a comecei a segunda vez definhar. que você quase morreu. É. E aí, aí tiveram que abrir meu pulmão. Eu fui pro Davi Wip, que era o médico do Toquinho. A gente achou que eu ia uma vez, duas vezes. Eu passei um ano indo, uma vez por semana. E aí fizeram essa cirurgia, abriram e viram que era metástase, que não era metástase não, que era benigno, que estava tudo bem. Tiraram pequenos pedaços para fazer análise. E aí foi cortisona um ano. E aí parou a febre no dia que eu fiz essa operação. Uhum. E levou-as para análise, sei lá, na época falaram que era lúpus. Eu fiquei muitos anos achando que era lúpus, mas o lúpus ele não sai, né? Uhum. Porque o lúpus é essa doença que é o lobo, né? Que vai se comendo sozinho, sem explicação, o corpo começa a encanar com alguma coisa e vai, Autoimune, né? vai se Começa a se atacando. É atacar. o topo da cadeia, né? Eu tinha bronquite asmática, depois vitiligo, então eu tinha essas sequência de doenças autoimunes. Mas esse era o topo, mas também não era lúpus, porque eu nunca mais tive nada. Nesse Uhum. lugar, né? Engravidei depois, não tive nada. Então foi um. E aí eu comecei a compor. E aí foi que eu fiz as músicas do Sweet Jardim. E aí foi. Aí eu falei, tia merda, todo mundo. Fico preocupada em agradar, em tentar. Eu falei, vou fazer um disco pra mim. E aí comecei. Aí eu fiz Chá Verde, que é a primeira música do Sweet Jardim que fala exatamente dessa história. E aí eu fiz Assinado Eu. Aí eu comecei a fazer, fiz as músicas do primeiro e me entendi ali como cantora dentro das minhas limitações, que eram muitas, Uhum. mas que de fato, cantando as minhas músicas, eu cantava muito melhor. E eu mesma tocando, mesmo que eu toque mal, porque até hoje eu toco mal, mas sai melhor. Porque eu acho que eu me entendo ali, tem uma profundidade que é minha. E aí saiu, saiu. Qual foi a sua sensação de você ir em um show, assim, um show seu, e você escutar as pessoas cantando a sua música? A Foi, primeira é vez. muito louco mesmo. Porque era tão íntimo. Eu também tive essa crise quando eu fui lançar. Era tão íntimo, tão íntimo. Quem me conhecia sabia exatamente que música que era pra quem. Uhum. Tinha uma minha e tinha dois namorados ali, não sei o que ali. Todo mundo sabia. Né? O meu ciclo mais fechado sabia exatamente. Foi quando eu conheci a Rita, que eu convidei ela para fazer a capa do Sweet Jardim, baseada num desenho que ela fez pro Céu de Sueli, que me apaixonei. Como vocês se conheceram? Foi isso, o Céu de Sueli, eu vi um desenho O dela, falei, filme. meu, ela fez uns desenhos pro filme Aham. que eu falei, preciso conhecer essa artista, eu tô apaixonada. E aí eu olhei o Cef, que na época estava produzindo o disco comigo, era amigo da Rita, me apresentou. E aí eu fui e a gente ficou amigas e Rita ela, Weiner, a gente tá eu falando. estava da Rita Weiner, que nessa época já fez a capa, já começou a me vestir, porque ela ainda não tinha mais a Teodora, mas Não dá uma função pra Rita que ela pega, né? não, Ela ela pega. começa também a pegar as outras coisas. Você fala assim, Rita, uma função ela pega e pega a outra também. E aí a gente foi fazendo e aí virou uma parceria. Ela fez todas as capas, De né? vida. É. Virou madrinha da Mora. Tô aqui com o vestido dela. Ó, Rita, eu vim seu vestido vermelho, porque a Ellen pediu pra eu vir com uma das cores. Ele tá tudo pintado, mas era o vestido vermelho que eu tinha. E eu falei com ela hoje, ela falou, minha terceira sobrinha tá vindo aí. E eu perguntei como que era a amizade de vocês, né? Você chegou na Rita, ela falou, olha, não é uma amizade de infância, mas é como se fosse. Ela é a amiga que eu menos sinto falta desde que eu mudei pro Rio. Não que eu não goste dela, mas é porque a gente continuou muito presente na vida uma da outra, né? Ela falou, é uma questão de pegar um ônibus e tá lá. Ela falou, até me emociono falando da Thier, é um encontro muito astral, e eu acho que a gente tem uma amizade que a gente é muito forte uma pra outra, a gente tá realmente torcendo muito uma pra outra. E é muito bonito ela falando de você assim, daquele jeito muito engraçado dela. Ela é E realmente aí uma ela falou, comédia. mas aí depois ela falou só, ela mandou uns 6 áudios te elogiando. Elogiando, falando das suas filhas, falando como é emocionante, como ela vibra por você. E aí depois ela mandou um vídeo se filmando, falando, mas tem uma coisa, É, eu queria fazer uma reclamação também. é, E ela é. falou, a Tia
Primeiro que ela é cansada porque ela já é mulher, né? E só de ser mulher já é um cansaço em si, então eu entendo. Depois ela tem 2 filhas e tá vindo a terceira. Mas a tia, eu vou desabafar com ela dorme. Ela faz assim, ó, eu tô lá contando aí, você não sabe. Ele chegou e fez assim, e nananã, e eu tô no ápice da história, eu olho pra tia, ela tá assim, ó. É que às vezes eu vou pra lá e ela chega uma hora que eu tô tentando acompanhar, fico forte ali. Eu amei essa história. E aí sabe quando você dorme e volta assim, fala, não, tô dormindo. E ela, não acredito que você tá dormindo. E aí eu Isso falei, realmente acontece. eu falei, Rita, você é muito engraçada, eu poderia te escutar o dia inteiro, você podia ter um podcast. Ela falou, pois é, pra você ver, você me escutaria o dia inteiro, já a tia dormiria. Eu durmo, não é que eu durmo imediatamente, eu durmo depois de um tempo, mas é porque realmente eu tenho um cansaço de outras vidas e eu durmo, mas tudo bem. Eu sei dessa reclamação. Eu achei maravilhoso. Eu acho que eu inclusive vou pôr na edição aqui a reclamação dela, que é muito genuína e Mas é muito porque boa. muitas vezes eu dormi. E ela, você tá dormindo no meio da conversa? E eu não tenho nem o que falar, né? Porque realmente eu capoto no meio. E sabe quando você não quer desistir da festa? Sei. Você fala, não, vou aguentar. Eu fico lá no sofá assim, ó, pondo coisinha. E ela tá lá. Não para de falar. As histórias são engraçadíssimas, mas chega uma hora que eu durmo, tudo bem. Mas é isso. No aniversário dela, eu mandei um pato desse tamanho para ela abraçar, de pelúcia. Enfim, eu amo ela muito e foi aí que a gente começou. Então, era como se a Rita fosse um lado meu que entendia minhas letras e traduzia para o visual. Um Uhum. negócio que eu não tinha mesmo. Porque para mim, só de ter a canção e a composição já era tão cru, tão verdadeiro, que o resto eu tava assim, gente. Pode, do que for. E aí meio que o Sweet Jardim foi essa sincerão. Eu meio sem maquiagem, a capa preta e branca, as músicas cruas eu tocando e cantando, as composições bem sinceras assim. E as composições você foi compondo no violão também? Essas são minhas e ou no piano, tudo eu aprendendo ali sozinha. Na época eu parei de fazer show, eu fazia em casa, né? As pessoas falavam, você não tá fazendo show? Eu falava, não, se quiser, passa em casa meio-dia, eu faço um, às 8 eu faço outro. Eu treinava 2 vezes, porque eu estudei para ir gravar. Uhum. A gente gravou o Plínio Profeta que produziu e a gente gravou meio ao vivo, assim. E muita gente achou uma cara de pau sem tamanho, tipo, tá doida. E muita gente entendeu, tanto que entrou lá numa lista que eu nunca esperava, dos melhores 50 discos Foi. lá da Folha. E eu, tipo, porque acho que era tão cru que o pessoal falou, não, realmente ela tem uma cara de... Eu não acho, não. Acho que cara de pau, não. Acho que é Sim, original. mas foi numa época de muitas gravações e muito, entendeu? Muitos tracks na faixa, foi uma coragem ali, que foi muito despida, né? Foi tipo, então assim, eu desafino, eu choro, eu não respiro direito, mas é muito assim, carne viva. E aí eu me entendi como compositora, como cantora, e engravidei um mês depois que eu lancei o Cid Jardim, que eu tava tão, acho que fértil também, e apaixonada, e pela primeira vez na vida me entendendo Uhum. com a minha potência, né? De eu posso, eu sou, tô aqui. Que foi na primeira escapada. Fiz a Liz em Nova York. Olha. Eu falei pra ela hoje. Eu falei que a gente fez ela numa crise de bad bugs em Nova York. Gente. Fiquei enchendo o saco dela, porque ela foi feita em Chinatown. E aí ela foi comigo anos depois, né? A gente foi fazer um festival em 2018. E aí eu levei elas comigo, ficaram as duas lá, a gente ficou 20 dias, um mês quase. E aí eu levei ela em Chinatown e falei, Liz, você foi feita assim. Ela, pelo amor de Deus, aqui! É E isso, minha Chinatown, filha. aquela loucura, né? Ela, não dava pra ter me feito na Quinta Avenida. Falou, não, filha, a verdade é A essa. verdade é essa. Mas enfim. E aí depois eu lancei o outro, que foi a Coruja do Coração, já com a Liz bebê. Aí vira uma bagunça, né? Porque aí quando tem realmente filho e coisa. Aí foi compondo, foi fazendo filho, foi A Rita, a gente gravidez, ganhou a melhor puerpério. capa nesse segundo disco, com o desenho da Rita. Na época que ainda tinha MTV,
tão divertido, né? Eu lembro. Eu tinha produtora essa época de audiovisual. Era muito legal, né? Sim. É uma pena que tenha acabado essa fase. Não, era um, sei lá, era um acontecimento, farra, era um negócio, era É. uma loucura. Eu lembro quando eu tinha essa produtora com a minha sócia e a gente produzia um videoclipe que foi indicado o melhor do ano, era tipo, sei lá, tava ganhando um Oscar. Era muito divertido. E porque a cena tava realmente borbulhando, muita coisa acontecendo. E também, assim, porque, enfim, era o começo da internet também, né? Sim. Acho que quando a gente começou ali, antes Eu falo, do o VJ Jardim, foi o primeiro youtuber, gente. Youtuber, você acha que o Felipe Neto se inspirou em quem? a gente No tava pessoal. começando ali os canais, MySpace, a gente tinha MySpace. Total. Era um negócio, assim, muito... A internet estava começando, né? Você se entender com o seu público. Então, foi uma fase muito louca, muito boa. Olá, tudo bem? Eu sei que eu tenho cara de herdeira, mas eu não sou. Eu gosto de produzir o Radio Hell pra vocês. De verdade, eu gosto mesmo, eu amo. Esse projeto foi pensado no fundo da minha alma, com muito carinho, muito suor e um grande empréstimo. Aqui na agência de podcast, onde eu produzo, tem pessoas maravilhosas, uma equipe incrível. Também tem a minha equipe ali do lado de Ellen Ramos, né, fazendo isso aqui acontecer, não é mesmo? Porque esse podcast é um investimento. Eu peço aqui, de verdade, o seu apoio, a sua assinatura, para que você tenha seu podcast toda quinta-feira e eu tenha as minhas contas pagas. E as pessoas que trabalham comigo tenham as contas pagas também. Então, eu vou falar aqui para você assinar o Radio Hell na orelo.cc/Radio Hell. Eu vou repetir, orelo.cc/Radio Hell. Você assinante tem conteúdo exclusivo. Lá eu vou contar por que aquele podcast acabou. Brincadeira, senão eu vou gastar todo o dinheiro em processo. Não vou contar não, mas tem conteúdo exclusivo para você sim. Vem assinar o Radio Hell, me ajude a continuar sendo uma criadora de conteúdo e você continuar com o seu podcast quentinho toda quinta-feira. Vamos lá, quadros. Tindom. Ruth e Raquel. Tá vendo, meu Deus? Ó. Bom, meu olho já tá tremendo, a boneca... o Ruth e Raquel é pra você saber se você tem um alter ego ou uma personagem, por exemplo, com as suas filhas ou com seu companheiro, uma pessoa, ou com a Rita, que você faz uma voz. Eu tenho. Tá vendo? Todo mundo Eu tenho tem. a voz dos bichos, porque eu virei uma bichóloga, sei lá o que aconteceu. Hoje, nesse momento em casa, eu tenho 7 filhotes de gato que já estão com as casas que elas vão partir, mas se eu pudesse, eu ficaria com todos, seria a louca dos gatos. Ah, você é vó de rato, né? Eu sou vó de rato, que é o Ruama, que sobrou, porque o Duda morreu, tadinho. O Duda morreu. Tivemos que fazer um velório, foi muito triste. O irmão Desculpa, sobrou. eu tô rindo com respeito. Não, sim, foi um velório muito triste. A Mora chorava, assim, aos prantos. Eu acho que eu lembro disso, E eu aí acho que a Rita me André, contou. a gente se comportou e ficou quieta. Aí ela chamou a gente só pra cerimônia, não pro enterro. O enterro Entendi. ela enterrou sozinha. Ela fez lá o... E o Ruama segue firme e forte. Esse rato, eu falo, Ruama, já tá durando demais, né? E o Roma tá lá, vivendo lá. na casa. Ele veio de boa. Não, ele tem a casinha dele, né? Tem a casinha. Mas aí tem os outros 2 gatos, e uma dessas gatas teve uma gravidez adolescente. Tenho 7 filhotes hoje, soltos num quarto. Maravilhosos, eu quero todos, mas eu vou doar. Porque eu não posso Entendi. ser... Então, com eles, eu tenho a minha voz de bicho, né? Qual que é? Por favor. Não sei se eu consigo olhar. Como é que você fala? Vamos supor que você vai, na hora de pôr a ração. Como é que você fala? Aí eu fico, vem com a mamãe fazendo assim. Não sei fazer. Eu realmente só sei fazer. Vamos que ela segura a barriga como se fosse sair. É porque essa bebê, ela fica muito pra baixo. Eu Como acho se que a ela vai Esbina fosse sair. Esbina, pelo amor de Esbina Deus, segura. É uma voz meio de... Todo mundo tem, tá vendo? Eu amo esse quadro, porque cada coisa que se revela aqui nesse programa... Uma pessoa que eu consigo falar com a voz de animal junto e que morre de rir é o Flávio, que é um grande amigo meu, que ele fala, você tem que ter um programa de animais. Eu falo, não vou conseguir falar, porque eu só falo assim com eles. Ah, mas eu beijo, abraço e faço uma voz idiota, não sei. Depois eu posso tentar te mandar um áudio. Tenta. E com as suas filhas? Tem uma Com outra? as minhas filhas eu não faço voz. Mas eu tenho uma secretária virtual, que sou eu mesma, né? Ah, conta. Como é que é Faz isso? anos já. Ela responde seus e-mails, manda orçamento. Todo mundo já teve isso também. Eu já tive. Mas A Adriana. A minha Thelma Flores. Thelma Flores, ela manda orçamento. Ela continua até hoje. Então, assim, contratantes,
Não me julguei. Não, eu tenho uma equipe hoje, mas a Thelma continua. A Thelma é a diretora. A Thelma, ela manda e-mails e ela... Teve uma época, inclusive, que a Thelma trabalhou para o Thiago Petit, para a Tulipa. Ela mandava uns e-mails de orçamento. O pessoal... E convidava-se muito a Thelma para ir nos shows. E a Thelma não podia ir, né? Muito, muito atarefada. Aí a Thelma, a gente inventou que ela tinha ela era mãe solo, ela era argentina, tinha um filho, não podia ir na balada, então eu ia no lugar da Thelma. Mas a Thelma tá comigo desde o começo. A Thelma... E ela segue. Thelma não tem voz, porque eu também não consigo. Ai, Tipo, não dá pra falar com a é. Thelma, não tem nem número. Não tem. Se precisa falar com alguém, aí eu boto alguém pra falar, entendeu? Hoje em dia eu tenho a Gabi que trabalha comigo, tenho a Giovana, tá tudo bem. Aí, Mas em época só eu e Thelma era duro, porque eu não consigo também falar, alô, aqui é a Thelma. Não chego nesse too nível de much. loucura. Mas ali no e-mail eu dava. E eu também me policio pra não falar, a tia adorou. Eu falo, nós adoramos, Nós, porque claro, na eu e equipe. Thelma somos uma só, né? nós da equipe Real Mader fiz muito isso da equipe. Enfim. Gente, que loucura. Amei. E ela tá lá ainda na assinatura do meu e-mail. A grande família. Eu ia perguntar se, por exemplo, sua família acompanha seu conteúdo no sentido, vão assistir esse episódio aqui, entendeu? Vão ver o que você tá falando ou não? Sim, Vão. acho que sim. Minha mãe, sim. Minha mãe é fã. Sua mãe é fã? Ela assiste. Eu mesma, muitas vezes, tenho dificuldade de assistir. Você assiste? Meu Deus, eu assisti um episódio aqui de Radio. Ah, Eu cheguei a olhar meu extrato bancário pra ver qual o empréstimo que eu tinha que fazer no dermatologista. Porque eu fiquei chocada você tá brincando? com a minha cara. Jura? Eu acho que eu não posso. Você parece a Liz. A Não, Liz mas tá eu fiquei assim, só que a Liz tá com 13. Mas eu acho que eu sempre pensei... Não, mas eu fiquei chocada mesmo, porque eu falei assim, meu Deus, eu ando numa desconfiança há de um tempo pra cá, Mas com o quê? que eu sou feia e eu tô me dando conta agora. Mas o que acontece? Aonde? Eu não sei, meus amigos falam assim, eu vou te apresentar uma pessoa. Aí eu vejo as pessoas que querem me apresentar, eu falo... Um dia eu cheguei pro meu amigo, pro Léo Galvão, tá, Léo? Eu falei assim, Léo, eu sou feia. Eu tô desconfiando que eu sou. Por que é esse pessoal que você quer me apresentar? Que é isso? Mas Que você não é é muito isso? exigente, só? Não sou não. Eu falei, eu não tô exigindo muita coisa não, mas o que tá acontecendo? E meus amigos, o meu amigo Luiz, concordou comigo. E não só isso, eu acho que eu tô olhando fotos, tô vendo assim uma situação... Eu participei de um documentário agora, do canal Off, que vai sair ano que vem. E já estão me mandando algumas coisas. Eu tô chocada, eu não vou conseguir ver nada. Você jura? Eu fiquei chocada com quem eu sou. Eu acho que eu tenho aquele, como é que chama? maravilhoso. Disforia? Pode ser. Eu acho, mas eu não tô zoando não, tá? Eu tô falei que falando, tô maravilhoso rindo. também, não tô falando que maravilhoso. Eu sou aqui, que inusitado, que curioso. Curioso. Porque isso é uma coisa que eu era muito insegura em ser alguém e cantar. Mas depois que foi, foi. E aí, assim, eu não vejo pra não me chatear, talvez. Tipo, Não, se eu ver, eu não lanço. Talvez. Então, às vezes, outro dia eu fiz um também que eu tô assim, parecendo eu fiquei me sentindo sem palavras, assim. Aí você fica, gente, o que aconteceu? Mas, num O que geral, aconteceu? Eu falei, o que aconteceu com a minha cara? num geral, eu prefiro não assistir pra que não me dê gatilhos de outras coisas. Mas, às vezes, eu assisto, pô, esse nosso eu vou ter que assistir porque eu sei que eu vou dar risada. Sim. E vai ser um momento bom para lembrar, mas eu te entendo. Às vezes, eu tenho dificuldade em me ouvir. Eu acho que eu me encontrei no podcast porque eu me ouvi... Eu jogo senso crítico, é claro, mas é menos do que me ver. E aí eu inventei de fazer um videocast, porque Claro, eu falei acho que carreira, mas é um tratamento, né? atriz, eu falei, aí o Multishow vai me chamar ali, o pessoal vai me pagar fazer um programa, vai ver que eu sou uma boa entrevistadora. Você Só é que mesmo. não consigo me ver. Não, consigo, talvez com mais 30 mil reais no dermatologista, porque Entendi. o negócio, não tenho lábios, Mas você faria? não sei. Porque Acho que eu não tenho faria. medo. Não, mas o olho tá me assustando. A minha família tem esse olho que vai caindo, né? É que eu tô sem óculos. Mas eu não mas- vejo nada. Não, enfim, gente, Tudo se eu bem. começar aqui, é ladeira abaixo. Entendi. É um programa só pra isso. É um programa só pra... Hoje, que cancelou a análise, né? Que eu não sei como, tem coragem de cancelar o analista. E aí fica usando o programa pra análise. E realmente, Eu tenho um quadro que se chama Sou Feia. É verdade, vocês já Ai, meu sabem. Deus. Que é, conta uma insegurança sua. Porque eu pensei que se fosse eu me entrevistando, sou feia, conta uma insegurança sua, é isso, é um programa. Jesus. Mas conta uma aí que bate assim, que...
Ah, então, eu contei essas todas da voz. Deixa eu Eu amo, tá vendo, pensar. gente, como é bom você em casa, você no carro, você no ônibus, você no trabalho fingindo que tá trabalhando. A cantora tem segurança com a voz, então tá tudo Eu bem com a tinha, gente. porque eu realmente era desafinada. Hoje eu canto melhor, mas às vezes eu desafino, mas hoje também eu não me incomodo. Você canta Ah, lindo. desafino mesmo. Mas é porque eu desafino mesmo, porque às vezes eu tô muito emocionada. E hoje em dia eu também tirei da frente, porque senão ou eu morreria, entendeu? Ou morre ou faz. Tem um momento também que. É, eu acho que eu beiro isso aí. É, A minha insegurança beira, ou eu vou morrer disso, vou ficar em casa intacta, é. sem sair de casa, ou eu faço, eu prefiro Então, fazer. exatamente. Então, no geral, eu faço. Mas insegurança. Ah, hoje em dia eu tô roncando igual a minha avó. E então eu tenho insegurança de roncar assim em lugares públicos, porque realmente é tão Eu bizarro que não é um ronco, é assim, é um sim. negócio assim que parece um dragão. Então, hoje em dia isso me dá insegurança, porque eu, né, tô com essa pança e é assim, realmente você tem que gargalhar, assim. Mas de resto, eu fico insegura, por exemplo, sei lá, às vezes em situação que você não está preparado, eu não sei. Mas eu acho que eu já falei bastante de insegurança, deixa eu pensar. É, eu acho que é É assim, isso. eu era encanada com meu nariz torto. Hoje eu não sou mais. Que Nossa, eu ele nem já. vi. Olha Ele só, tinha uma ponta pra cá. Não a tem gente é mais. muito louca. O vitiligo eu também não me incomodo mais. Aí eu fico lidando com a minha filha hoje que fala que o nariz dela torto é porque ela me puxou. E a cara dela não sei o que lá é porque E puxou. elas são tão São só lindas. críticas, exatamente. Eu falo, isso é a coisa mais linda, eu que fiz, mas acho. Não tem nada de defeito, mas ela acha todos os defeitos. E eu acho que de insegurança é isso, porque eu realmente não me incomodo muito com o corpo. Eu me incomodava muito. Eu juntei um dinheirinho quando eu tinha 18 e tirei os colotes. Hoje, mas nem que se me oferecessem de permuta. É, eu Ai, não acho que eu quero. iria. Mas eu entendo super. É maluco aqui. Você tem religião? Hoje eu fui uma bebê religiosa. Eu nasci na igreja messiânica, que é Gente, aquela japonesa que tem o sim. jorei. Por isso que eu chamo Tia, inclusive, Ah, é? porque eu ia chamar Lua. E aí chegou o ministro da igreja na maternidade, falou, e minha mãe adorou e botou o nome japonês, né? Porque a Tia é sabedoria em japonês. Que Além do lindo. Tia Sang, tem esse nome. Então eu nasci messiânica e frequentei muito a igreja, ministrava jorê. E Olha. é uma igreja muito bacana, assim, Eu ia na de Brasília porque minha mãe tinha um amigo lá. é. Então receber Que ele fazia jorê, uns arranjos, não é? as As ikebanas. ikebanas, isso. Eu lembro muito disso, É, tem criança. coisas lindas, a verdade, bem, o belo, tem coisas lindas. Aí quando eu fiquei, aí eu passei por muitas fases de ser mística, né? Não sei se a Uhum. gente chama de religião, mas Misticismo. é, astrologia, não sei o quê. E aí adorava tal. Quando eu fiquei doente, acho que foi um excesso de crendices que eu depois eu fiquei um pouco cética, fiquei numa fase mais cética. E assim, eu acredito que hoje o que eu tenho a minha religião comigo mesma, eu acho que o auto ritual de você realmente rezar, descarregar na natureza, tomar Uhum. banho pelado, abraçar pedra, Sim, sabe? pisar na areia, eu Pisar também na, tenho. exatamente, tomar água gelada, se abraçar, acender vela, passar vela na cabeça. Então, assim, banho de mar, essas Não, banho de mar pra coisas. mim é realmente. Então, eu tenho um altar. Ah, é? Eu tenho Eu tenho uma pessoa que eu falo que ela me passa umas rezas maravilhosas, que aí eu vou no meu altar, que tenho os meus cristais. Então eu acho que você ir lá desejar coisas boas com uma luz de vela, mal não vai fazer. E já é uma concentração, né? É um estado meditativo. Então eu medito muito e eu tenho meu altar. Que lindo. Então você é Então eu religiosa. tenho essa religião, né? Então eu ponho flor no altar, eu acendo vela. Ah, tem essa coisa, então eu medito muito. E eu acho que está ligado, que é uma questão de você se centrar também. Você me parece uma pessoa calma. Então, eu pareço muito calma e eu tenho essa voz doce, né? Mas. Mas na verdade, eu já me chamaram de mejarão, Ah, muito por é? aí, é. Agora eu acho que eu tô um pouco melhor. Também, terceiro filho, né? Fui inventar. A gravidez traz isso também, né? Você fica um pouquinho mais. Soft. É, um pouco mais suave. Vamos ver, né? Depois que nascer, se eu vou virar a Juma.
Ara, com as meninas você é brava, assim, você Então, eu nervosa? acho que hoje em dia não. Não só na gravidez, mas já faz um tempo que não, assim, só que eu já tive momentos de ser muito exigente. Do mesmo jeito que eu era muito exigente comigo, depois eu fiquei muito exigente com quem eu trabalhava, não sei o que lá. Hoje em dia eu fico mais de boa, porque o mundo tá tão caótico. Tá acabando, né? Tá acabando, tá uma loucura. A gente sempre, né, Uhum. vê assim tantas histórias bizarras, tá tudo tão louco. A gente mora em São Paulo, Sim, mesmo quando você sai também, você vê loucuras fora, que eu acho que, sei lá, a gente tem que. relaxar um pouco, né? Meu companheiro nesse sentido também, ele me ensina muito, porque ele fala, não, vamos relaxar aqui, às vezes não tem o que fazer. E esse realmente eu fui ficando um pouco mais calma, acho, graças à convivência com o André, porque ele puxa para trás, assim, essa coisa mais explosiva que veio da minha família. Eu, minha mãe, minha avó, a gente tinha um temperamento mais foguento, assim. Eu sou assim, então eu entendo. Então agora eu tenho ficado um pouquinho mais para trás, sabe? Eu, E análise, né? eu ia te perguntar, tá te fazendo bem? Nossa, maravilhosa. Eu não falto em nada. Não sei como a senhora tá faltando e Mas é cancelando. que ele me pôs num horário muito cruel. Ele Ah, sabe, ele temos que tá arranjar tentando outro me horário. trocar. Porque para mim, assim, a análise com medicamento, né? Seja lá qual for. Então, a minha combinação é Eu, análise, esporte, medicação e leituras a lacanianas, gente tem que freudianas, ter, né, kleinianas. você tem que ter uma mistura de coisas que te acalmem. É, E não dá, assim, não dá para passar batido. Ah, vai dar um jeito, porque não, chega uma não hora dá, que a não água dá. bate na bunda mesmo. Chega aqui bate no teto assim, você fala, "Ugh, É, e então, agora?" e eu sempre tive muito isso. Então, assim, quando eu me separei do pai das meninas, eu coçava, por exemplo. Hum, Eu fazia show e eu empipocava inteira. Meu corpo responde muito. Então, eu o meu nunca mais também. tive uma doença séria, tipo lúpus, ou lá. Mas imagina, eu atendi os fãs coçando, que parecia que eu tinha sarna. Eu desenvolvi por muitos anos, e eu demorei muito pra entender isso, uma incontinência urinária, que não, e foi antes de ter o Caetano, que não tem a ver com fraqueza de assoalho pélvico, Jura? e ela melhorou recentemente, mas assim, depois de muito tempo eu fui entender que tinha a ver com a morte da minha mãe. Olha que loucura o corpo. Jura? O corpo Era uma é ó. perda urinária, né? E aí, quando eu fui na fisioterapeuta pélvica, que maravilhosa, Laura, beijo, arroba assoalho pélvico. Ela fazendo várias entrevistas, fez vários testes, sei o que, vai, agacha, vai, volta, abre a perna, dança, sei o que, pula. E aí uma hora ela falou assim, tá, quando começou? Uns 19 anos. Ela, aham. Você passou por algum trauma, uma perda nessa época? Aí eu fiquei tão chocada que eu nunca tinha linkado. E na hora eu travei, fiz assim, não. E eu voltei pra casa do tipo, eu não acredito nisso. Não é possível uma coisa dessa, que um negócio tão corporal pode estar ligado tanto ao emocional. É, eu É acho muito louco. E, impressionante. enfim, aí vem, ano passado, passei por um caos, desenvolvi refluxo. E você? Conta pra É, gente aqui nos comentários, nas nossas redes é, sociais. O que você desenvolveu no seu corpo? é. Essa semana eu desenvolvi esse olho de boneca quebrado, sabe? Sei. Que eu tô chegando próximo do nascimento. E aí, outra coisa, meu E a olho tá análise melhorando. ajuda a gente a desaguar, né? É, porque senão realmente. Mas Porque olha você só. fala, né? Freud fala que os sintomas, se eu estiver falando errado, tá, gente? Desculpa, é a minha interpretação. Que os sintomas são como é um rio, né? Corrente. E aí, se você vai tampando as nascentes dele, vai Sim, acumulando, claro. né? E aí ele vai pegando E transborda, outros é. caminhos, vai transbordando, que são os sintomas, assim. Então, o corpo, ele precisa de achar fuga, né? E tem uns que são automáticos mesmo. Por exemplo, quando eu tava Liz tinha 11 meses, amamentando de boa, eu soube de uma notícia muito dramática familiar que nem tinha a ver comigo, tinha a ver com outra pessoa, mas foi muito bombástico. O meu leite salgou na hora. Salgo. Salgou, a Olha Darice fazia isso. assim, ó, ela não, de repente, ela começou a fazer uma cara de nojo. Aí eu dei uma provadinha, falei, esse Acute venceu mesmo. Liguei pro médico, pediatra, falei, Ronaldo, ele falou, você tá grávida? Eu falei, não. Você comeu uma coisa muito exótica? Eu falei, não.
Ele, você levou uma notícia bombástica? Eu falei, sim, ele, é isso. Acabou na hora. A Liz nunca mais mamou. Porque ela não suportava aquele Salgou. leite. Um leite Azedou. salgado também ninguém merece, né? Mas foi na hora, assim. Olha que doideira, Assim, gente. sabe? Tipo, Sim. me deu aquela tristeza, aquele negócio. Aí no outro dia lá, fazendo uma cara assim, aí parou. Tudo bem, já tava com 11 meses, tudo bem. Mas como o corpo responde assim, né? Responde mesmo, e não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente tem que ter. Por isso que a meditação, análise, esses momentos sozinhos são bons, porque você tem tentar se escutar, né? Às vezes você só pode só chorar, que nem eu faço. Mas chorar já tá, Nossa, é bom demais. tá desaguando, né? Horrível, mas bom. Queimando o filme. Qual parte da sua vida você transformaria em dramaturgia, série, filme? Assim, essa parte, eu adquiri inclusive uma cara de pau tão grande devido ao queima-filme que eu virei, que assim, eu não lembrava quem eu era, Quando você as engravidou? músicas. Só que eu passei metade da minha carreira grávida. Verdade. Então, em todos os shows, às vezes eu dava um acorde, eu já não sabia o que eu estava fazendo lá, que música era. Eu chamava um convidado, cantava outra música. Legal. Assim, era Com uma... vocês, Lulu Santos, chega aí. Nunca pensei, mandando um patufu, do nada. Exatamente. Amo. E aí, só que aí eu fui adquirindo até uma comédia e uma piadice, porque virava assim. Olha, justiça seja feita. Beleza, te elogiando, mas sendo muito honesta. Você tem uma presença. Aliás, as pessoas que eu falei com Tani, falei, enfim, pessoas que te conhecem. E eu já fui em show seu. Você tem uma presença de palco que é tão assustadoramente forte que você leva as pessoas. Se você acabasse o show pra mim e falasse assim: tire seus sapatos e me dê os e volte descalças para as casas, eu ia dar. Porque você é tão hipnotizadora. Você lembra que você acabou um show e eu fui atrás você e falei assim: menina, o que você faz? Você Que chorou e era um show Não é que eu assim, chorei, meio corporativo. era um show corporativo. A vergonha que eu passo. Era um show corporativo. Show assim, pra, sei lá, 50 pessoas. Um negócio... Um negócio chique ali, um piano. Todo mundo, que lindo. Acabou aqui a casa, não sei o quê. E aí ela cantou e eu... Gente, pegando o guardanapo do uísque do pessoal pra limpar de tanto que eu chorei. Porque ela olha no fundo do seu olho e canta. E você entra ali igual... Então, já mas isso te foi hipnotizando. treino, né? E a gente até falou isso nesse dia. Foi o Diogo Granato que me ajudou, porque realmente eu fiz muita aula. E é isso, como eu errava, como eu desafinava, como eu tropeçava, sei lá. Então eu comecei a usar isso a meu favor, de tipo, não vou me matar, não tem o que fazer. Eu sou Então assim. eu vou me concentrar aqui. Então, é isso. Por exemplo, eu perdi um bebê, né? Ano passado Sim, você me eu contou. abortei. Sinto E muito. aí entrou um Sesc. Em Eu no seguida. hospital entrou um Sesc, porque acho que a pessoa ficou com Covid, sei lá, entrou um Sesc meio de última hora. Eu falei, bora, né? Mas imagina, o meu estado, uma semana depois, Gente. aí na terceira música, já na quarta. Aí eu falei, gente, preciso contar. Eu já contei. E aí foi um chororô que a plateia chorava. Porque aí as pessoas também vão se identificando, acho. Cara, mas como Aí que a era um gente foge disso? Não tem chororô, todo como. mundo chorando, não tem o que fazer. A gente Então, trabalha com a nossa subjetividade. e é isso, eu acho que também a gente tem que trazer isso. É uma ferramenta também, não adianta a gente fingir que não está acontecendo, né? Não dá. Essa coisa de olhe para o horizonte. Não, você vai olhar para o horizonte, o Matheus está aqui, vai olhar para lá, para o ar-condicionado? Não dá, então você olha no olho, né? Sim. Então eu acho que esses queima-filmes, eu me organizei nesse sentido de tipo, tudo bem. Mas, por exemplo, uma vez eu fui fazer o Lollapalooza, e aí, claro que eu inventei um show que era o dobro do cachê que eu ia ganhar, né? E eu inventei um show enorme. E aí, a minha produtora na época, que é a produtora o Rosa Flamingo, que é a minha produtora, ela existe há muitos anos, que eu mesma inventei e comecei a me vender. E aí, eu vou montando essa equipe, então eu tenho o nome e vou montando uma equipe, então sempre deu certo, assim. Uhum. E aí, na época, a Bia Risini trabalhava comigo, eu falei, Bia, você vai arranjar mais metade da grana com o patrocinador aí do palco, porque eu preciso dar um jeito de pagar esse show que eu inventei, né? Porque
Porque essas cantoras mais famosas, elas também fazem, só que elas têm caixa, né? Sim, elas têm de onde tirar. A Todos gente esses inventa. shows, Sim, elas gastam bem mais do que recebem, né? sim. É sabido que é tudo investido. Mas você investe, né? Igual o dia que eu lembro uma entrevista da Anitta que ela falou que ela reinvestiu 80%. Eu reinvestia 10%, porque o resto eu tinha que alimentar as crianças, Total. né? Mas enfim, e aí ela conseguiu um dinheiro, e aí eu tive que fazer aqueles tirolesa de patrocinador de Lollapalooza, Sei. gente. Mas foi uma vergonha, parecia que eu tava com uma fralda gigantesca. E eu com aquele negócio fluorescente preso na bunda, tendo que sorrir. Aí você fica, eu tô passando vergonha na internet pra pagar as contas do show, tudo bem. Vida de artista não é fácil. Aí você olha pro outro lado e aí, esse você não assiste de jeito nenhum, né? Tá. Porque esses Se- se- passando vergonha na internet, você fala, por que mesmo, né? Que eu tô aqui fazendo isso? Mas paguei o show, deu certo, passei vergonha lá na tirolesa, quase fiz xixi nas calças de medo e beleza. E vamos. E vamos, então assim, já passei por vários nesse estilo. Eu tenho agora o último quadro. Vamos. Nosso quadro de despedida. Que, desculpa, é cafona. Tá. Eu sempre eu faço esse quadro, eu já peço desculpa, né, Matheus? O Matheus já sabe. Que é o nosso Essa quadro é que se desculpa pra chama. senhora mesmo, né? Você faz desculpa que eu vim. Que é o nosso quadro que se chama Bate-Bola da Xuxa. Ai, meu Deus. É que não tinha outro nome, é o Bate-Bola da Tá Xuxa. bom. É porque eu, né, criança, adolescente, sempre quis ir no Bate-Bola da Xuxa. Você não foi, não deu. Fui, não deu tempo. Você não foi lá na Xuxa, se você quiser. Vim. Saturnino de Brito? É, sabe, lembra do Planeta Xuxa que você ficava dentro da nave sendo entrevistado? Que foi Sandy, Débora Seco, lembra? Elas foram? Foi. É, porque a Débora Seco era atriz mirim, né? É, Débora Seco era daquela série de adolescente, lembra? Sim, Esqueci. Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente, claro. que amava. Eu Meu amava Deus, eu também. amava. Georgina Góes. E eu amava também a Xuxa. Sim, amava Xuxa. Amava. Saturnino de Brito, queria ir direto. O que é o Saturnino? Eu não Era a sei. rua que tinha que mandar carta. Ah, Rua é. Saturnino de Brito. Vamos ao bate-bola da Xuxa. Vamos. Eu falo uma palavra e você tem que falar o que vem na sua Preparem-se que cabeça. não vai vir nada, né? Mas vamos tentar, vamos Mas organizar. é qualquer palavra. Esbina, ajuda, vai. Vamos, meu Deus, Esbina, Esbina. Hard Day Nights, ajuda mames. A gente é fã dos Beatles, vamos lá. Vamos lá, bate-bola da Xuxa, aqui no Radio Hell. Será que eu vou ser processada? Não sei. Pela Xuxa? É, Jamais. acho que não, né, Xuxa? Acho que ela vai achar uma linda homenagem. É homenagem. Vamos lá. Inclusive, você pode trazer ela pro bate-bola da Viu? Xuxa. Eu com já Xuxa. chamei todo o programa, eu chamo ela, eu falo, Xuxa, só falta você. Vem. Mas ela virá. Ela Ela é vai vir. maravilhosa. Vamos lá. Parceria. Amor. Essa cafona mesmo, hein? É, calma, eu avisei. Mas lá o pessoal fazia bancando. Sandy, Tá. Júnior, Tá bom. Sandy Júnior, Família Lima. Filhas. Amor puro. Só fala amor, né? Que ela não sabe falar outra coisa. Ah, mas é hippie, é isso. Brechó. Minha vida. Meu armário. Tudo que eu tenho. Voz. Verdade. A última, agora você não vai poder responder isso. Amor. Amor é vida. Gostou? Gostei. É isso, gente. Achei que você ia falar cultura ali. Tô brincando. Cultura. É, porque eu não- a Marília Gabriela também fazia esse quadro. E quando ela perguntou pra Ludmilla, medo, O que ela falou? a Ludmilla falou, caí de moto. Jura? Você não sabe, isso é um clássico na É internet. Você já viu? maravilhoso. Gente, é perfeito. Tá lá, e é assim, Ludmilla no início de carreira, Jura? assim, ó. Aí tá lá a Marília Gabriela. Isso o quê? Vida, amor, medo. Aí ela, cair de moto e me ralar. Mas é um Porra, medo. puta genuíno. medo, tá ligado? É realmente. É isso, a vida é viver é isso, é ter medo de cair de moto, medo. Aí você fala, não, é cair de moto. É isso. Nossa, total. Amei que você veio, obrigada. Eu que amei, muito obrigada. Choro muito escutando você. Desculpa, eu choro, a verdade é essa. Mas E tudo fico bem. meio viajando também. Às vezes eu fico escutando a música do João, falo, gente, quem era esse João? Meu Deus do céu, o João. Mas eu entendo o que você tá falando pra ele. Tipo assim, João, não deixa escapar uma mulherona dessa, do caramba. Pô, João, eu tenho essa relação com as músicas. A Júlia Branco veio aqui, eu fico meio indignado com o personagem da música. É, porque ou a acho gente que é pra entra mim. na história, eu né? entro mesmo, assim. Eu sou tipo o Fantástico Mundo de Bob. Eu entro na história. É uma loucura. É quando eu vejo eu queimei o feijão. Mas essa bem, é meu tudo clássico.
Obrigada. Adorei, muito obrigada a você. Amei. Você está muito linda. Você também. Ai, Eu tô meu aqui Deus. enfiada no sofá. E que Obrigada Isbina pelo venha numa convite. boa hora. Isbina vem pro Natal. Tomara que ela adiante um pouco, né? Pra não fazer aniversário no dia do Natal, que é sacanagem. Sacanagem. E tomara que ela ganhe um outro nome, né? Mas tem um filme muito lindo de uma pessoa que nasceu no dia do Natal, que chama Crazy. É um dos meus filmes preferidos. Tá, vou assistir. Chama Crazy, Loucos de Amor. Que é o mesmo diretor de Acho que eu Pretty já Little vi. Liars. Tá bom. Ele é um diretor que já morreu, inclusive, mas é um... ele fez aquele Clube Texas, Tá Clube bom. Eu Dallas. acho que eu já vi, mas eu vou ver de novo. Com esse olhar. É lindo esse filme. Mas acho que ela adianta. Parece que é uma bebê grande. Mas o pai dessa criança queria tirar da maternidade sem registrar. Ele não sabe que a gente já tá em 2023, né? Não pode, Andrezinho. Então, ele falou, e se a gente registrar e falar que ela nasceu em março? Não é mais Eu assim. falei, quem conta Oh, pra ele que não é mais assim? não A gente é tem que mais. já tirar da maternidade registrada com o nome, né? Senão não sai. Então, que ele achava, tava mostrando muito ruim que ela nascesse no Natal e que ela não merecia. Aí eu falei, a gente não devia ter transado, né? A gente devia ter feito as contas, né? Que agora vai nascer no Natal, a gente vai registrar em março, vai ficar lá na maternidade até março. Mas enfim, ela ganhará um nome, tomara. Ela vai vir na hora dela. E com essa coisa toda, bem capaz ela vir no Natal, né? Ah, é, só porque eu tô pedindo pra ela adiantar, né? Que a gente total. tenta controlar, né? Caminha, mete canela, pimenta e bora. Agora ainda não, porque apesar ainda não. desse tamanho todo, ainda falta muito, mas sim. 39 ali, 39 semanas, já dá pra... Eu tô com 30. Faltam bastante. Faltam só 10. Vai ser rápido. Um beijo, gente. Até mais. Pera, não, claro que não. Fala aí suas redes sociais. Minhas redes sociais. Quando eu cheguei nas redes, é Thier Gravata, né? Em inglês. Eu já estava dominado pelas gravatas. Então, tudo é música. Eu sou Thier Música no Instagram, Thier Música no YouTube, Thier Música em todas as redes. É tudo Thier Música, me sigam. E no YouTube tem vários Mix Thier, Playlist Thier. No Spotify tem This is Thier. Eu sou famosa por causa daquela música famosona A Noite. A Noite, que você fez com Rita. Eu fiz com Rita. A nossa versão é uma música italiana, né? Que chama La Notte. E aí a gente fez nossa letra. A gente pegou o tema e fez outra letra. Que saiu de um poema da Rita. Palavras não bastam. Eram os cadernos. E ela nem participou. Só roubei os cadernos dela. Roubou os cadernos. E você fala isso, né? E aí a gente montou. Aí a letra é minha, da Rita, do Adriano Sintra e do André. E tem outras que a Rita fez, né? E o melhor é que depois entrava dinheiro para ela de ECAD. Ela, gente, tá entrando dinheiro. Eu não sei se eu tenho o mesmo namorado. O que tá acontecendo? Não, Bê, essa é da música que a gente fez. Porque piscar o olho, ela fez junto, entrou na novela. Depois Isqueiro Azul, tem várias que ela faz junto, ela esquece. Depois pinga o dinheiro lá, ela fala, o que é isso? Graças a Deus, Rita, que você existe, você é ótima. Ela vai vir aqui também, gente. Vai, um prazer. Obrigada, meu amor. Obrigada, beijo. Esse foi o Rei Joel. Direção criativa e concepção, Ellen Ramos e agência de podcast. Identidade visual, Maria Cal-Levi. Produção de convidados, captação e edição, agência de podcast. Música original, Guerra e Lucas Melim. Pesquisa de convidados e roteiro, Nani Skusteg e Ellen Ramos. Produção executiva, Júlia Martini.